Boa noite, galera. Eu sou a Georgiane. Vocês devem estar estranhando porque eu encontrar o Adriano aqui, né? Ei, boa noite, José. Boa noite, Jeane. Tudo bom? Tudo ótimo com você? Tudo ótimo aqui. Quer Bom, que dizer, o ótimo da gente nessa quarentena tá diferente, né? é dentro de casa. Eu estava Dentro de explicando aqui casa. porque o pessoal esperava encontrar o Adriano, né? Mas o Adriano Uhum. teve alguns imprevistos e pediu para mim assumir hoje aqui a TV Pitaguari. E o nosso assunto de hoje é sobre as relações de ética e política em meio à pandemia. E o nosso convidado é o José Denilson. E ele vai se apresentar para vocês aí. Vamos começar com ele se apresentando. Se Boa apresenta noite, aí. pessoal. Quero primeiramente agradecer o convite da Jeane e do Adriano por estar participando dessa live. É um prazer imenso poder estar discutindo essas questões tão importantes na, nessa pandemia, né? Porque quando a gente pode analisar de uma maneira mais sucinta, acho que o início do século XXI começa com essa pandemia de Covid-19, né? Então, a gente pode afirmar que isso vai marcar as nossas relações pessoais aqui em diante e elas não serão mais o mesmo, no sentido de que a gente vai estar sempre observando o outro com atenção, né? Como vocês sabem, eu me chamo José Denilson e eu tenho 21 anos e eu curso filosofia pela Universidade Federal do Ceará. Estou no sétimo semestre e atualmente eu estou desenvolvendo pesquisa na área de política, né, na área de ética política, que é filosofia prática, como também já participei de outras pesquisas, no caso. E atualmente eu decidi entrar na política partidária, na quesito de militância, porque eu vi que eu poderia contribuir de alguma maneira para elencar o debate público e trazer um pouco mais da parte acadêmica para que as pessoas possam entender aquilo de uma maneira mais reflexiva, né? Porque a função da filosofia ela é trazer a reflexão à tona nas nossas vidas. Já me fala se o áudio tá bom, viu? Qualquer coisa no ajustado, né? Tá ótimo o áudio. Tá ótimo, tá bom. E atualmente eu exerço o cargo de vice-líder, né, vice-presidente na Juventude Estadual do Podemos, né, que é um partido político muito muito atuante a nível nacional. Não tanto estadual, mas a nível nacional, um partido muito atuante, com cerca de 10 deputados e 12 senadores, ou seja, tem a segunda maior bancada de senadores no Congresso Nacional. É uma oportunidade maravilhosa estar fazendo parte dessa estratégia e tentar construir uma sociedade melhor através da política. Ah, Então, assim, para começar, eu gostaria de perguntar qual é o teu ponto de vista sobre o que é ética e o que é política, no teu ponto de vista. do ponto de vista, certo. Ah, Antes de falar sobre o que é ética, acho que é muito importante a gente conceituar o que significa moral, porque os dois conceitos se Caminho junto. entrelaçam, né, e muitas vezes pode confundir. Muitas vezes, no meio acadêmico, no meio das discussões cotidianas, a gente ouve muito falar de ética e moral. Só que existe uma diferença conceitual muito peculiar entre os dois termos. A moral, ela é como se fosse um conjunto de regras que determinam o comportamento de indivíduos que se relacionam em grupos, ou seja, em sociedade. Essa moral, ela tem um quesito interpessoal, né? Ou seja, porque ela varia de pessoa para pessoa, e ela vai determinar como é a relação de nossos costumes. A palavra moral, ela vem da palavra latina mores, que significa costumes. Por isso que a determinação de costumes vem de moral. Então, por isso que a gente fala que uma coisa é moralmente aceita ou não, ou seja, se aquilo determina o costume da pessoa ou não. A ética, ela é uma reflexão sobre a moral. A ética, ela busca discutir que ações nós devemos tomar em sociedade para poder determinar se aquilo é uma ação boa ou ruim. Por exemplo, de discussões mais clássicas que nós podemos ter sobre ética e moral, né? É, por exemplo, se dizer que o aborto ele é eticamente aceitável ou não, consumo de drogas, comercialização da droga, no caso, a eutanásia, pena de morte.
e determinadas outras questões que podem envolver a área assim mais biológica do ser humano, como a área mais econômica, por exemplo, comércio de órgãos, né, se isso é eticamente aceitável ou não. Então, vai muitas outras discussões que a ética ela pode tentar discutir. Nessa perspectiva, existem diversos tipos de éticas que podem ser elencadas. Existe a ética moral, a ética religiosa, existe a ética política, que é a que nos interessa agora, existe a ética da ciência, ética da arte, e todos os tipos de ética que vão ser relacionadas. A ética do nosso convívio, do nosso meio, né? Então, nessa perspectiva, é sempre importante ter em mente, né? Moral, ela determina costumes, enquanto ética determina ação. E só para fechar a conceituação, a palavra ética, ela vem do grego ethos, que significa casa. Então, você refletir um pouco sobre a ética é refletir sobre sua casa, assim, traduzindo no conceito histórico. Bom, tu falou que a ética política é... Me dá assim, um exemplo de ética política. Comenta um pouco sobre ética política. Ética política é uma reflexão, né, sobre que ações nós devemos tomar no meio da política, no sentido de que os impactos que aquilo vai ter na sociedade em tentar resolver problemas políticos. A palavra política, ela vem do grego polis, que significa cidade. Mas, na conceituação em geral, a política é todo tipo de ação que visa resolver algum conflito de ordem pública. É por isso que o filósofo grego Aristóteles, que viveu no século IV a.C. na Grécia, ele afirmava que os seres humanos são animais políticos. Ao afirmar que os seres humanos são animais políticos, nós vivemos uns com os outros atuando de maneira política. E existe a política micro e a política macro. Quando a gente faz uma reunião familiar com as pessoas que nós gostamos, com os nossos parentes, cônjuge, amigos ou a família, nós estamos fazendo micropolítica, né? Que ação a gente vai tomar naquela família? Que divisão de bens, que divisão de tarefas, tudo isso se relaciona com política. Nesse sentido, a ética política, ela visa traçar um panorama de que ações elas são aceitáveis por parte do Estado, da sociedade civil, elencando o poder público e sua relação. Nesse sentido, existem, por exemplo, discussões sobre ética política que sempre vêm à tona quando, por exemplo, o país passa por uma violência muito grande. No caso do Brasil, toda vez que a gente tem números estrondosos, astronômicos, de pessoas sofrendo assaltos e tal, sempre vem aquelas pessoas que falam, isso é falta de pena de morte. Isso é uma discussão ética dentro da política, né? Se determinadas punições, elas podem ser eticamente aceitáveis em determinados setores. No Brasil, atualmente, a nossa Constituição, ela permite a pena de morte, mas somente em caso de guerra. Ela não permite a pena de morte uso contínuo. E, por exemplo, nos Estados Unidos, existem estados que é permitida a pena de morte e outros não. A prisão perpétua, no caso, ela é eticamente aceitável? Ou pagamento, essas coisas. Isso é uma reflexão, por exemplo, sobre como a ética está na reflexão política. Por exemplo, também, outro exemplo muito legal que eu posso citar. Para quem viu a série Chernobyl, ela é um exemplo muito bom sobre a reflexão ética aplicada aos mecanismos de proteção da sociedade pelo Estado. Nesse sentido, a gente percebe que, por exemplo, omitir informação para poder causar uma segurança ou não causar pânico, isso é eticamente aceitável? Evacuação de cidades, imposição de quarentena, isso também é uma discussão que pode ser eticamente viável. A gente viu, por exemplo, agora na pandemia de Covid-19, lá em Wuhan, na China. Isso nunca na história humana aconteceu, de você colocar 10 milhões de pessoas em quarentena e lockdown. Ou seja, 10 milhões de pessoas em uma cidade, que é a população de Wuhan, ficar em quarentena quase total, por quase 2 meses para conter a pandemia. Isso nunca aconteceu antes. Foi a primeira vez que mecanismos de atuação do Estado colocaram milhões de pessoas confinadas em um só lugar. E
A gente faz essa pergunta se, por exemplo, você fazer uma limitação da liberdade das pessoas de ir e vir é uma coisa que o Estado pode ter competência para poder atuar dessa forma. Isso, por exemplo, também é outro exemplo de elencação de como a ética está entrelaçada nas discussões políticas, né? E muitos outros exemplos. Bom, e como é que tu vê assim o posicionamento dos políticos em meio à pandemia? Ele está relacionado ao posicionamento do partido ou não? Ah, existe, acho que atualmente, uma polarização muito forte no Brasil que, infelizmente, ela teve reflexos, por exemplo, na área da saúde. A gente não esperava que tal polarização se desse, por exemplo, na maior pandemia que a gente enfrenta desde 1918, que foi a última pandemia, né, que é a gripe espanhola. Existem dois pensamentos que, ao meu ver, é um falso dilema, que é a questão de você elencar, por exemplo, economia e saúde pública. Isso é um falso dilema porque um depende do outro, né? Vou dar um exemplo aqui. Se você proíbe todo tipo de alocação de recursos, né? Proíbe, por exemplo, atividades como caminhoneiro. Como é que os medicamentos vão chegar nas pessoas? Como é que os medicamentos vão chegar nos hospitais? Se você proíbe por muito tempo algum tipo de atividade econômica entre as pessoas, você pode, por exemplo, salvar as vidas agora delas não morrendo da Covid-19. Mas lá para frente, pessoas que são muito pobres, principalmente no Brasil, no país do Brasil, né, que é um país pobre e um país desigual, você vai fazer com que as pessoas possam morrer de coisas decorrentes da falta de alimentos, né, com a subnutrição, que é algo que já está acontecendo no mundo todo. Ou seja, a gente pode ter ao mesmo tempo uma pandemia de fome e uma pandemia de doenças, né? É Então, verdade. É tanto que as pessoas comentam muito que quando passar a pandemia, vai vir uma maior, que é a crise econômica, né? As pessoas exatamente, estão né? comentando muito sobre isso. Existem estudos agora que falam que o Brasil pode ter uma recessão de 6% do PIB, né? Então, é uma coisa muito grande. O PIB mundial mesmo já vai regredir 3%, né? Então, é uma coisa que vai ser colocada, né? Então, assim, com base nisso, a gente vê a atuação de certos políticos que falam que a crise da Covid-19, do lockdown, vai fazer com que as pessoas, parando de trabalhar, passem a morrer de fome, o que, em tese, é verdade. E existe outro lado da política, né, principalmente por parte de prefeitos e governadores, que afirmam que é necessário a quarentena, o lockdown, o locamento das pessoas, o que também está certo. Qual é o erro, qual é o problema, qual é o que está fazendo com que essa discussão esteja caindo numa coisa tão pobre? É o tempo que cada um determina. Por exemplo, a gente vê, por exemplo, que o planejamento econômico no Brasil ele é feito de uma forma muito centralizada no Ministério da Economia. Não é à toa que a gente espera mudanças econômicas com a troca da presidência, mas não mudanças econômicas com a troca de governadores e prefeitos. Já a saúde pública, apesar do Brasil ter o SUS, que é a unificação dos procedimentos nacionais, né? Ou seja, o Sistema Único de Saúde, apesar dele ser uma coisa determinada por diretrizes do Ministério da Saúde, são os prefeitos e governadores que determinam os hospitais, a alocação de recursos. Não é à toa que a gente não vê hospital federal, tal, entendeu? A gente sempre vê hospital estadual e hospital municipal. Só que é o seguinte, enquanto a gente tem uma postura, por exemplo, uma postura muito antiética do presidente da República, que vem atuando de uma maneira muito ruim no combate à pandemia, a gente tem os governadores. A internet. Probleminha aí técnico, Qual foi a parte que eu parei? que a interatividade é um problema Ah, da certo. parte do SUS. Pronto. A gente tem esse problema de alocação dos recursos, né, na questão do SUS e tal, para as áreas. Só que a gente percebe que, ao mesmo tempo que os governadores estão adotando uma postura muito boa em relação ao combate à pandemia, está surgindo já escândalos de superfaturamento de respiradores pulmonares, caso de ex-secretário de saúde preso, alocação de compra sem licitação. Então, a gente já percebe que
existe uma coisa muito interessante na imagem pública com o que a pessoa realmente está fazendo. Então, a gente tem pontos negativos na prefeitura, no governo e na presidência da República. Ao mesmo tempo que afirmar que a bomba da economia ela vai soltar uma pessoa é um erro, porque ela vai atingir todas as pessoas nas três esferas, municipal, governamental e da União. Então, nesse sentido, a gente percebe que, principalmente por parte dos agentes políticos, existe uma falta de planejamento muito grande, uma falta de coordenação de como fazer as coisas andarem para a gente poder sair dessa quarentena o mais rápido possível. O Brasil teve tempo para se preparar. Os primeiros casos foram ocorrer de fevereiro para o final, no começo de março, aqui no Brasil, enquanto que a pandemia já estava se alastrando pelo mundo em janeiro. Então, a gente teve tempo de se preparar, teve tempo de fazer determinações, infelizmente, de uma maneira desordenada, sem coordenação, as coisas estão desandando e os números de casos só aumentando, aumentando, aumentando. Então é o seguinte, a gente vê que a postura, o jeito como a coisa pública precisa andar, você precisa transparecer, ela é muito fundamental para poder passar confiança para a população, para que o povo possa confiar em seus líderes, para que junto passe a ter uma sociedade civil e a sociedade política caminhando juntas. O exemplo melhor que eu posso dar é o da Alemanha. A popularidade da Angela Merkel aumentou em quase 20% depois que os números de casos começaram a cair na Alemanha. Ou seja, eles conseguiram controlar a proliferação do vírus lá. E ela adotou medidas rígidas, adotou medidas que foi quase lockdown, testagem em massa, ampliação dos leitos de UTI. E é uma coisa que muitas das pessoas poderiam aqui no Brasil adotar essa postura também, inclusive de estadista, né? Mas, infelizmente, o pensamento eleitoral, o pensamento da próxima eleição, do voto, de agradar uma militância, de agradar um lado da coisa, ela está falando mais alto do que você pensar tecnicamente em saúde pública. Está falando mais alto do que a preocupação com a saúde, né? Exatamente. Então, a gente vê pessoas querendo muito que a quarentena seja afrouxada, sendo que não dá para afrouxar a quarentena enquanto os casos estiverem subindo. E a gente vai viver esse período de quarentena alternado até haver ou um medicamento eficaz que possa impedir que a pessoa seja entubada, ou seja, a pessoa pegou o coronavírus, ela é grupo de risco, mas tomando um coquetel de medicamentos, impedindo que o pulmão desenvolva para uma pneumonia, aí talvez a gente possa pensar no afrouxamento da quarentena, né? E até uma vacina, que até agora já tem ótimos testes, né? Já tem vacinas indo para a parte de teste em pessoas, né? Ou seja, em tempo recorde isso está acontecendo, né? Que a invenção de uma vacina para determinada doença, isso está acontecendo, então a gente vai poder pensar, por exemplo, nessa quarentena. Mas, em questão de postura política, acho que a gente está passando assim de uma vergonha mundial que, infelizmente, a gente percebe que falta líderes políticos no Brasil. Denilson, tu falou questão de que as pessoas não querendo que afrouxe, né, a quarentena. Mas tu concorda sim, porque eu escuto muito as pessoas falar, eu preciso trabalhar. Então, essas pessoas que precisam trabalhar, né, que são os trabalhadores informais, que querem também que afrouxe a quarentena. Tu concorda comigo que é porque o Brasil, assim, pelo que eu escuto, né, porque o Brasil não estava preparado para uma pandemia assim, por conta que existe muitos trabalhadores informais, né, vendedores e tudo, que depende desse dinheiro para sobreviver. Então, tu concorda quando as pessoas falam, o Brasil não está preparado, não estava, né, preparado para receber uma pandemia dessa? Sim, eu concordo, nós não estávamos preparados para receber uma pandemia dessa. Nós estávamos em crescimento vegetativo do PIB, praticamente, né? Crescimento de 1%. A gente tinha acabado de sair de uma crise econômica, a gente estava começando a ter um ligeiro crescimento de empregos, um ligeiro ajuste fiscal das contas públicas, uma ligeira melhora na taxa de criminalidade, ou seja, a gente estava saindo, muito se arrastando assim, do buraco que havíamos entrado na década de 2010, e infelizmente vem uma pandemia dessa e a conta ela vai ser no mínimo 2 anos para ser paga, no caso, né? Nesse sentido, as pessoas informais que falam que o Brasil não está precisando de uma pandemia, elas precisam trabalhar, é nesse momento que
o Estado ele vai precisar entrar com dinheiro para poder sustentar que essas pessoas não entrem não passem fome, no caso, né? E o auxílio emergencial do governo ele é um ótimo exemplo do que a transferência de dinheiro público para a sociedade civil e especialmente as pessoas. Exemplo disso, o Bolsa Família, ele fez com que inúmeras pessoas saíssem de condição de extrema pobreza e passassem a ter uma renda mínima para que pudessem sobreviver e assim fazer o dinheiro circular. Atualmente existe uma discussão no meio econômico acadêmico que fala que nós precisamos de uma renda mínima para as pessoas não morrerem de fome, não passarem por esse tipo de crise novamente. Então, nesse sentido, é impossível a gente afrouxar a quarentena agora enquanto os casos estiverem subindo. Mas é uma coisa que nós devemos estar sempre cobrando dos nossos governantes que cortem da própria raiz. Não dá para falar de aumento de salário de servidor, não dá para falar de reajuste, não dá para falar em aumento de salário de político. Essa postura de aumentar salário no momento não existe, porque enquanto você aumenta aqui, está tirando de outro lugar, né? Então, a pessoa pobre que está morrendo de fome agora, ela está pagando, através de impostos, o aumento de salário de determinadas pessoas, né? Então, durante esses 2 anos, que vai ser a recuperação pós-crise, né, pós-pandemia, a gente vai precisar ter uma postura maior de políticos. E, infelizmente, essa desigualdade, né, setor público, setor privado, essa postura que o Brasil tem de querer estar sempre ao ganhando às custas dos outros, a gente vai precisar rever isso, senão a gente pode entrar numa crise social mais profunda além da crise econômica, né? Então a gente vai ter uma crise de saúde, uma crise de segurança pública, que já está ocorrendo. No Ceará, os índices de homicídio aumentaram muito. Uma crise fiscal, né? Ou seja, além da parte econômica, o Estado não conseguir pagar as contas, e a gente vai ter uma crise social, que é rebeliões, pessoas querendo saquear bancos e tal, o que pode ocorrer se não tomar as devidas precauções. Exato. Hoje, né, você está assim, na vice-presidência da juventude, e eu queria saber se tem sido difícil para ti convencer, né, os jovens a estar participando ativamente da política, porque hoje em dia, assim, tanto tem muitos jovens querendo participar, né, da política, entende e tal, discute, como também tem aqueles que dizem, eu não gosto de discutir política, eu não gosto de política. Tem sido difícil conseguir jovens para participar ativamente, comentar, participar de debate? Então, tem sido uma tarefa que você precisa mostrar para a pessoa como é o partido, como é a militância política, como funciona, etc, etc. Porque, geralmente, as pessoas não estão querendo a entrar em movimentos, a entrar em participação política, muito devido a essa sensação de não pertencimento a uma sociedade política, né, de não poder atuar, ao mesmo tempo que acha que a política é só voto, e também muito devido à intolerância política que rodeia o Brasil, né? O Brasil ele é bem intolerante politicamente, né? O debate público ele é muito escasso sobre as questões políticas. A gente está começando a entrar agora no debate público. Jovens participam muito pouco. A nossa sociedade, politicamente, ela ainda é bem gerontocrática, né? Você olha para a Câmara e Senado, prefeitos, deputados, senadores, já falei, né? Governadores. A gente percebe que são homens sempre de 40, 45 anos para lá, né? Jovens mesmo, 22 anos, 25 anos, 20 anos, entrando na política é muito raro. E na política partidária também é mais raro ainda. Então, nesse quesito assim, de movimentos sociais, os jovens estão se engajando agora, existe uma juventude crescente, mas ela ainda é muito devido às condições políticas do Brasil serem muito pouco propensas a um debate político, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando você olha, por exemplo, a participação, o voto, você ainda percebe muito o número de abstenção, o número de voto em branco. Você percebe que você se questiona aquelas pessoas na carreata. Você sempre pensa logo, aquelas pessoas estão sendo pagas, elas não estão lá porque querem participar da política mesmo. A gente vê muito ainda no Brasil uma carência de plebiscitos, de referendos, de participação direta da sociedade civil, de jovens, nas decisões públicas, né?
a gente percebe que muitos dos cargos eles não são eleitos diretamente, são nomeados. Então, essa sensação que a gente tem de jovens participando, a gente tende a pensar que o jovem está participando, mas é que a gente vê uma minoria muito pequena com alta expressividade. Mas a imensa maioria dos jovens quer um emprego, ganhar seu salário, trabalhar no fim de dia e ir para casa ver série, né? Então, tem sido uma tarefa difícil, mas ela está começando a caminhar aos poucos, mesmo que emitindo opinião, muitas vezes uma opinião intolerante, tá, mas está emitindo opinião sobre política, né? A gente percebe um engajamento maior. Um exemplo muito claro disso é que há 10 anos ninguém sabia quem era o ministro do STF, ninguém sabia quem era o ministro da Educação, ninguém sabia quem era o ministro da Economia, ninguém sabia quem era secretário tal e tal, e hoje em dia as pessoas sabem quem é ministro do STF, sabem quem é ministro tal, sabe o que está rolando, sabe o que é um AGU. Então a gente percebe que politicamente estamos evoluindo, né? A passos muito lentos, mas é um. Só complementando o que tu falou, né? Que ainda falta muito, né? Falta muito jovem ainda a, assim, participar da política, né? Mas participar com interesse, porque eu também noto que às vezes o jovem não tem posicionamento nenhum e quando Uhum, tem, às vezes é muito vago, né? É uma opinião muito vaga. Parece assim que foi algo que alguém falou e ele está repetindo. Então, acho que uhum, falta, eu tenho para mim, na minha opinião, acho que falta muito o jovem participar, entender mesmo de política, para poder saber escolher na hora de votar, não ser só mais um voto em branco ou um voto trocado por alguma coisa, que na maioria das vezes acontece, né? Ah, eu preciso trabalhar, então vota em mim que eu te dou um emprego. Então, eu acho que uhum. precisa mais entendimento, né, sobre política. Então, Pronto, o Adriano tem queria algumas, participar. tem Pode algumas falar. perguntas aqui, né? Eu Ah, ia falar agora. qual a pergunta que quer responder primeiro? Deixa eu ver aqui. Pode escolher aí. Foi só uma mesmo. O Rai Lima está perguntando: Danilson, você é pré-candidato? Não, eu não sou pré-candidato. Eu apenas exerço, auxilio o partido na questão de juventude, no momento. Não sou pré-candidato. E não tem, assim, pretensões no momento de alguma candidatura. Mas se as condições vierem, né, não sei. É uma coisa que pode ser Tem pensada. mais alguma, Deixa tem eu mais alguma ver. pergunta aí? As pessoas podem fazer pergunta. Estão-se à Quem está vontade, gente, para acompanhando. fazer pergunta. Se candidata que eu voto em ti, Bruno, um abraço, viu, Olha cara? aí. Aí, já tem o apoio aí do pessoal. Bom. O Adriano queria entrar, mas eu acho que ele desistiu. Ele tinha ligado aqui no WhatsApp e acho que ele ligou sem querer. É, Deixa eu ele também tinha ver. ligado aqui para mim. Mas se o pessoal tiver mais perguntas, eu já tenho um voto. Pois é, acho que é Era mais isso. isso a conversa, né? As Aham, pessoas já fizeram pergunta, a conversa era mais isso mesmo para esclarecer essas uhum. dúvidas. E foi um prazer te receber, né, aqui na TV Obrigado. Pitaguari. Espero que você volte em outros momentos para falar sobre outros assuntos. Foi muito boa a conversa. E é isso. Muito obrigada e boa Não, noite. Boa noite aí para as pessoas que nos estão assistindo agora ao vivo. E é isso. não. Obrigada, Obrigado, Danilo. Eugênio. Boa noite. Tá. Boa noite. Gente, é isso. A nossa live foi essa, né, com José Denilson. Espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido as dúvidas que vocês tinham. E muito obrigada por acompanhar a gente. E é isso. Boa noite. Fiquem em casa, lavem bem as mãos. Tchau e até a próxima.